From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos continuando a nossa meditação no livro de Êxodo, capítulo 12, e hoje nós vamos meditar nos versículos 14, melhor dizendo, do versículo 15 até o versículo 20. Nós meditamos na última programação dos versículos 1 ao 14 e hoje nós continuaremos do 15 até o verso 20. E, meus irmãos, nós temos que entender que esta passagem que nós estamos meditando, o Êxodo 12, ela é de essencial importância para nós. Nós precisamos compreender a importância do sangue de Jesus em nossas vidas. Ele é o único caminho para a reconciliação com Deus. É o único meio pelo qual nós podemos encontrar perdão e salvação. Por isso é importante este capítulo 12. Assim como o povo de Israel aplicou o sangue do Cordeiro nos umbrais de suas casas, nós também precisamos aplicar o sangue de Jesus em nossas vidas. Isso acontece quando nós depositamos a nossa fé nele, quando nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos desesperadamente de um Salvador. E quando nós meditamos aqui no capítulo 12, nós lembramos do que a Bíblia diz. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22 diz isso. Somente o sangue de Jesus tem o poder de nos purificar completamente dos nossos pecados. É através dele que recebemos o perdão e temos a reconciliação com Deus. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, ele reforça isso para nós. Ele diz assim: sabeis que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Queridos irmãos, o poder do sangue de Jesus nos resgata de uma vida vazia e nos conduz a uma nova vida em comunhão com Deus. Quando somos cobertos pelo sangue redentor de Cristo, Deus olha para nós e vê o sacrifício de seu Filho. Não vê nós mesmos, mas Ele vê o sacrifício de seu Filho. Profeta de Deus para esta era, William Marham Branham, na mensagem A Fé Perfeita, ele diz que quando Deus olha o vermelho através do vermelho, e ele vê o quê? Ele vê branco. Quando ele olha o vermelho através do vermelho, então ele vê branco. Então Deus, ele olha o nosso pecado que é vermelho, olha o sangue de Jesus Cristo, ele nos olha através do sangue de Jesus Cristo e nos vê limpo. Olha que passagem tão importante que nós estamos meditando nesta hora. Ele passa por cima dos nossos pecados, perdoando-nos e nos concedendo a vida eterna. O sangue de Jesus é o sinal de proteção e libertação para todos aqueles
que confiam na mensagem que Deus enviou e segura naquilo que Deus providenciou para o tempo presente. É através desse sangue que nós somos reconciliados com Deus e encontramos paz e segurança nesse mundo que nós já sabemos que é um mundo caído. E em Apocalipse, capítulo 12, verso 11, ele diz assim, ele nos fala sobre a vitória dos santos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Nossas vidas são transformadas quando nós nos apegamos no poder do sangue de Jesus Cristo. E nós testemunhamos o poder desse sangue em nossas vidas. Como isso é precioso, como isso é bom. Que o sangue de Jesus Cristo seja sempre a nossa esperança, a nossa força, a nossa segurança, que possamos viver em comunhão com o Salvador, confiando que todas as promessas que Deus fez são nossas. Como isso é importante para nós. E aqui do verso 15 até o verso 20 de Êxodo, capítulo 12, diz assim: 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito a comer, somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês à tarde até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha um fermento em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermentos. Então, hoje nós vamos falar sobre a festa dos pães asmos. Essa festa é uma das 3 grandes festas, irmãos, da Bíblia, junto com a Páscoa e a festa das semanas, ou festa dos tabernáculos. Depois nós vamos ver isso mais adiante. A festa dos pães asmos é uma festa de 7 dias que é celebrada no primeiro mês do calendário judaico. E essa festa dos pães sem fermento comemora a saída dos israelitas do Egito. Quando Deus tirou, nós vemos ali Deus tirando os israelitas do Egito, eles tiveram que deixar suas casas às pressas, não tiveram tempo de deixar a sua massa levedada, não era para levar nenhum fermento, foi uma orientação de Deus. Portanto, eles comeram pão sem fermento durante a jornada. Agora, é importante a gente observar que o fermento, ele é um símbolo do pecado e da corrupção. O pão sem fermento é um símbolo da pureza e da santidade das coisas de Deus. Quando comemos, falamos assim, pão sem fermento, né? A palavra de Deus sem fermento, isto é, a palavra de Deus não misturada com nada, não acrescida de nada. Porque quando nós acrescentamos algo à palavra de Deus, então nós distorcemos aquilo que é original de Deus. E Deus quer que nós permaneçamos sem o fermento, mas permaneçamos em pureza e santidade. E quando os israelitas eles saíram ali, foi uma festa de celebração para eles, né? Foi uma festa de celebração para eles. Eles não ficaram preocupados com o como e o quando. Nós também já meditamos sobre esse processo. Eles aprenderam a confiar naquilo que Deus deu para eles. E que lição importante para nós também é confiarmos naquilo que Deus deu para nós. E a maior coisa que Deus deu para nós
neste tempo presente foi a revelação da sua glória no nosso meio, nos preparando para estarmos com o Senhor. São João capítulo 14, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então nós precisamos entender que para que se cumpra isso, nós estarmos juntamente com Ele, nós também temos que tirar todo o fermento das nossas vidas. Eles foram orientados ali a tirarem o fermento daquela massa no natural, né? No natural. Mas tipificando, isto é, mostrando o que significa para nós hoje esse fermento. Significa justamente o pecado, a sujeira. E o profeta de Deus na mensagem, a unidade de um único Deus em uma única igreja, ele diz assim para nós, olha o que ele nos ensina. Como Jesus disse, na terra um pouco de fermento leveda toda a massa. E isto tem que estar perfeitamente correto ou não é correto de modo algum. E o plano de salvação tem que ser exato, e as promessas de Deus são exatas, e elas operam de uma forma exata, ou há algo errado em alguma parte. Se a igreja do Deus vivo não está realizando o que Deus lhe propôs a fazer, há algo errado com aquele sistema em algum lugar. Tem que haver. Você toma uma boa máquina como um relógio e deixe cada peça daquela máquina trabalhar em harmonia. Ele manterá a hora exata, mas quando uma peça vai para um lado e outra para o outro, não conservará as horas. Não importa quão boa seja a joia, tudo tem que ser unificado. E este é o propósito de Deus, que nós nos unifiquemos e sejamos um com a sua palavra. E retiremos do nosso meio toda a impureza e toda a maldade, e conservamos a palavra de Deus pura e não misturada. Porque quando você coloca fermento, e o fermento representa o pecado, lembre-se disso, fermento representa o pecado, ele representa este pecado. Então quando você acrescenta fermento numa massa, o que ele faz? Ele cresce. E o pecado, quando ele entra, por menor que seja, ele também cresce. Só um pouquinho de fermento, sabe? Só um pouquinho, apenas de que fosse mudada uma palavra. E este pequeno fermento depois levedou toda a massa. Então, aquele, meus irmãos, que tropeçar em um ponto da lei, é culpado de toda a lei. Eva mudou isso simplesmente quando ela mudou uma palavra. Enquanto este grupo, com Satanás como centro, começou a odiar e a combater os verdadeiros crentes que eram a igreja de Deus, note como a organização produz ódio. Organizações religiosas produzem ódio, ela destrói a fraternidade, é fermento na massa, ela causa amargura, E nós temos que ter este cuidado para que nós não incorramos no mesmo erro e deixemos que o fermento do pecado entre nas nossas vidas e ele nos corrompa. E justamente ele corrompe tirando a verdadeira palavra de nós. Isso é a verdadeira corrupção, é quando tira a verdadeira palavra de nós. Mas que Deus possa nos ajudar e conservar os nossos corações firmes em sua palavra. Oremos. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por este grande alerta que o Senhor nos fez nesta programação. São poucos versículos, mas que falam tanto aos nossos corações, que possamos ficar afastados, Senhor, do fermento religioso. O Senhor disse na Tua palavra, aquele fermento dos fariseus, ainda seus discípulos não entenderam, e depois o Senhor explicou que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ó Deus, que nós possamos tirar o pecado do nosso meio e não ficarmos atrás de novidades ou de coisas maravilhosas, de coisas grandiosas, mas que possamos ver na simplicidade da Tua palavra o Teu poder.
Ó Deus, ajuda-nos nesta hora a sermos cristãos sem fermentos nas nossas vidas, mas que possamos ficar detrás da Tua palavra. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.